Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o engenheiro civil Felipe e no vídeo de hoje eu quero responder a pergunta mais feita aqui no canal ao longo de todos esses anos, que é a respeito de você construir em cima, você erguer mais alguns cômodos em cima da sua residência já pronta. Seja porque a família está aumentando, alguém vem morar com você, está ampliando ou você quer mais espaço na sua casa, são diversos motivos que levam a gente a querer ampliar o espaço. E como a limitação do terreno é o principal fator que não deixa expandir horizontalmente, a gente tem que levantar algum cômodo para cima. Aí surge a dúvida, será que a estrutura da minha casa tem capacidade de resistir mais um cômodo em cima? É isso que eu quero explicar para vocês e caso não tenha, o que vocês têm que fazer, beleza? Depois desse vídeo não vai ter mais nenhuma dúvida, podem ter certeza. Então já dá aquele joinha que ajuda bastante o canal e bora pro vídeo. Pessoal, antes de mais nada, esse é um tipo de trabalho que exige um profissional qualificado, de preferência um engenheiro calculista para fazer uma análise correta, uma análise bem em cima do que você precisa. Porque hoje a gente tem diversas construções com muitas idades diferentes. A gente tem construções aí com 30 anos de idade, 20, e sempre aparece um cliente querendo realmente expandir, aumentar, subir um cômodo a mais. E isso influencia muito, porque além da própria situação de conservação da estrutura atual, tem a questão de como ela foi executada. Às vezes não é nem nos padrões que é executado hoje em dia. Então por isso que tomem cuidado com esse tipo de situação. O vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um parâmetro para vocês começarem a analisar vocês mesmos, para vocês terem uma ideia se dá ou não dá, tranquilo? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, a fundação, a base da nossa construção. Como que eu faço para saber se ele tem suporte para um sobrado? A primeira coisa é fazer literalmente uma sondagem manual, que é você escavar, pegar principalmente os encontros de parede. Escava para poder identificar o tipo de fundação, para saber se foi feita um bloco com estaca. É muito comum o pessoal chamava antigamente de sapata, que tinha uma estaca, mas não é um bloco com estaca. Quando é só o bloco, aí é sapata, beleza? Aí você vai tentar identificar um pouco sobre a profundidade dessa estaca e ter uma ideia. Só para vocês terem um parâmetro de comparação, pessoal, beleza? Um sobrado como esse que a gente está filmando aqui dentro, esse aqui teve estacas de 6 metros, porque o solo é firme, é um solo bom, é um solo que tem uma capacidade de suporte bom. Se você tem uma estaquinha ali de 1 metro, já de cara você sabe que aquela fundação não vai atender, tá? Eu vou falar primeiro as análises que a gente tem que fazer para identificar os elementos estruturais e depois eu falo de soluções, tranquilo? Então se você quer saber as soluções, assiste esse vídeo até o final. Aí a gente identificou a fundação, beleza? Primeiro passo. O segundo, pessoal, agora a gente tem que olhar os pilares, saber quais são as suas dimensões, largura, profundidade, tamanho. Para isso a gente tem que descascar, a gente tem que vir aqui, por exemplo, aqui é a alvenaria estrutural, mas pense que aqui tem um reboco, um revestimento. A gente precisa quebrar uma faixa, fazer uma sondagem e novamente, utilize sempre como parâmetro os encontros de parede. Porque tem que ter estrutura nos encontros de parede, principalmente no fim da construção, no vértice ali, no finalzinho. Descasca e tenta identificar se tem pilar. Se tem pilar, o tamanho dele, a largura. Porque diferente do que muitas pessoas sabem, a norma ela determina que a área mínima de pilar tem que ter 360 centímetros quadrados. Isso em dimensões dá um pilar de 14 por 27, 26, 27. Né? A gente costuma padronizar em 14 por 30. Se tem um pilar desse ali, suporta, bacana. Tendo a ferragem mínima, que é a ferragem de 10 milímetros, bacana. Outro ponto também a ser analisado no pilar é a situação da armadura. Será que ela está corroída? Será que o processo de corrosão já startou? Como estão as condições? Aí além de você tirar o reboco, você tem que encontrar a armadura, a armação e ver qual que é a sua situação. Se é uma construção que já tem mais de 30 anos, por exemplo, é praticamente certeza que a ferragem já iniciou o processo. Então a gente tem que ver como que está a situação da seção da barra de aço.
se ela já perdeu bastante seção, se ela afinou o suficiente para a gente ter que complementar. Tranquilo? Essa foi a segunda verificação que a gente tem que fazer. A gente verificou fundação, verificou pilar, agora a gente vai verificar os vigamentos. Muita gente chama de cinta de amarração. As vigas são elementos, quando a gente tem construções pequenas, construções aí de um lote de 5 metros de frente, por exemplo. Então a gente sabe que os nossos vãos não vão ser maiores do que 4 metros. No máximo ali, por conta dos recuos, a gente vai ter 3,5, a não ser alguns terrenos que a gente encosta de divisa a divisa. Aí a gente vai ter ali naquele meio, né, de divisa a divisa, a gente vai ter uma laje inteira de 5 metros. Que é uma laje já que tem que ter uma responsabilidade maior, por conta do vão ser mais extenso. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com os pilares. Primeira coisa, tentar identificar as seções desses elementos. A sua largura, a sua altura e, por último, a situação da ferragem. Lembrando, pessoal, viga e pilar, se eles foram construídos com aquele pilar treliça, aquela armadura treliça, não tem o que fazer. Ele não tem suporte para um segundo piso, né, para a gente subir o sobrado em cima. Beleza? Só vai ter suporte se for armação mínima, que são barras de 10 milímetros. E como a gente está adicionando um pavimento numa construção que já existe há algum tempo, quanto mais antiga for a construção, maior tem que ser a nossa preocupação com o estado de conservação da mesma. Para não acontecer da gente até tem seção, a gente tem armadura, mas a corrosão já está avançada, então ele não vai ter a mesma capacidade de suporte, de resistir. Beleza? Você identificou que tem vigas, sim, diâmetros ali no mínimo 14, por no mínimo ali com 20, 25 de altura. 30 já é ideal. Vigas, beleza? Aí sim, a gente começa a trabalhar as soluções. Se eu tenho um pilar, pessoal, que ele tem uma seção, por exemplo, de 14, isso fala seção de concreto, tirando o revestimento. 14 por 30, ele vai suportar um pavimento acima. Claro que se a gente não tiver vãos maiores do que 4 metros. Passou de 4 metros de vão, a viga ela tem que ser um pouco mais reforçada. A sua armadura tem que ser reforçada. Às vezes a gente pode até trabalhar com as alturas corretas, porém a gente tem ali um vão pequeno. A gente começa a trabalhar com vãos grandes a partir de 4, 4,5. Já é considerado vãos grandes. Felipe, a minha estrutura, eu verifiquei, minha fundação é muito rasa. Pilar foi feito com treliça ou só bloco amarrado. Viga é a canaleta só com ferrinho no meio. Mas mesmo assim eu quero construir um piso acima. O que fazer? Pessoal, nesse caso, contrate um projetista. Beleza? Mas a título de conhecimento, o que a gente vai ter que fazer? A primeira coisa, criar novos pilares. Se tem um pilar aqui, que é feito de treliça, por exemplo, ou ele está com a seção de armadura muito ruim, a gente vai ter que criar um novo apoio do lado, atravessando a laje e criando uma nova viga. A mesma coisa a fundação. Se a gente perceber que a fundação não é o suficiente, a gente vai ter que pegar e criar novos meios de apoio. Hoje a gente tem a estaca mega, que é uma estaquinha pré-moldada, que ela vai encaixando embaixo da viga baldrame, vai sendo cravada através de um macaco hidráulico. Ou a gente pode escavar na lateral do baldrame. A fundação mais bacana que eu gosto de utilizar é a gente fazer um bloco no sentido contrário ao baldrame. 2 estacas e um bloco passando embaixo do baldrame. Dessa maneira a gente vai criar um suporte no baldrame. Beleza? A gente cria em vários pontos onde vai subir outros pilares. Chique, está feito o suporte. A viga, a mesma coisa, dimensionar novas vigas. A laje, pessoal. Uma laje piso, eu não recomendo uma H8, sempre H12. Felipe, mas eu percebi que minha laje é H8, o que eu faço? Você vai ter que reforçar ela no positivo, né, na armadura positiva se ela for muito grande, ou no negativo, que é na parte de cima. O negativo é muito mais simples. O que a gente faz? A gente estende uma tela sobre toda a laje e faz um concreto de ali aproximadamente 5 a 7 centímetros, de preferência com brita 0. E se a laje for muito pequena, utilizar grout, tá? Porque a gente cria uma malha que vai distribuir melhor essa carga. Lembrando,
a gente está criando peso a mais. Então não adianta você só reforçar a laje e esquecer de reforçar todos os outros elementos. Beleza, pessoal? É um assunto muito extenso. Eu comprimi as informações para trazer em um único vídeo. Mesmo assim, deu um vídeo longo, bem provável, que passou dos 10 minutos. Então eu peço para vocês que, se tem alguma outra dúvida, vai deixando aqui nos comentários para eu saber quais são essas dúvidas e trazer novos vídeos. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!